Montar a gravação e aí estamos. Então vamos começar a nossa live sobre circuito RCL em série, correia alternada. Porque se fosse em paralelo, os resultados seriam diferentes. Infelizmente, não dá para fazer no laboratório. Sim, não temos tempo para isso. Mas seria um experimento tão simples quanto esse. E bem interessante também. Então vamos lá, pessoal. Dúvidas sobre o RCL e aproveitar e tirar as dúvidas sobre toda a disciplina agora. Agora não podemos deixar nada faltando aí. Última chance. Por isso que o relatório agora é individual. Então vamos ver, agora é a hora de fazer, testar e se enroscar, é a hora de corrigir. Na prova não vai ter mais jeito, não. Então vamos lá. Dúvidas? Nenhuma? Fala, pode abrir o microfone se quiser. Wagner. Ah, tinha coisa aqui no... Estou vendo agora, peraí. Então, peraí, a Natasha falou que acaba em março, realmente acho que acaba em março, sim. Abril no máximo. Wagner, eu ainda tenho um pouco de dúvida na hora de propagar incerteza. Então, vamos lá. Dado uma função de N variáveis, é brincar de kit Lego. Quais são as pecinhas? A derivada em relação à variável 1, derivada em relação à variável 2, derivada em relação à variável 3 e assim vai. Outras pecinhas, a incerteza da variável 1, a incerteza da variável 2, assim vai. Aí vai montar tudo isso. Então, a incerteza dessa função de várias variáveis é igual a raiz quadrada. Aí põe derivada ao quadrado vezes a incerteza ao quadrado. O termo 1, mais derivada da segunda, incerteza da segunda ao quadrado. E assim vai montando todo o esquema. Opa, quem também não consegue entrar? Peraí, tem alguém aqui reclamando. Sandra acabou de entrar, legal, já está dentro. Então, Wagner, você vai, a ladainha mesma, dado uma função, deriva em relação à primeira variável, a segunda, a terceira, a quarta. Aí multiplica pela respectiva incerteza, eleva ao quadrado e soma. Tá, então, dada qualquer função, o ritmo é esse. Tá, então não sei o que mais está em dúvida aí, Wagner. Tem que saber derivar, com certeza. Tem que ter coragem. E nós estamos trabalhando aqui com 2, 3 variáveis, então não é nada complicado. Não é muita coragem, não. É muito mais simples do que cálculo. Se vocês derivaram lá em cálculo 1 aquelas coisas loucas, aqui é derivar o quê? Derivar 1 sobre x, x elevado ao quadrado. Não tem muita coisa, não. É bem mais simples. Eventualmente pode aparecer um cosseno. Também não propagou a incerteza ainda. Então. Mas isso é coragem, não é dificuldade. É sentar e falar, vou fazer isso. Manda ver. Faz por pouco. Dada a função, calcula todas as derivadas, aí coloca todas as incertezas e vai multiplicando, levando ao quadrado e fazendo isso. Então, na planilha, o que eu costumo fazer é, por preguiça, colunas de derivadas, colunas com a incerteza e depois eu multiplico tudo. Assim, vou multiplicar 2 a 2 e ao quadrado. Tá? Por que eu gosto de ter cada termo separadinho? Porque pode acontecer de que um termo é muito maior que os outros. Você falou, opa, essa variável é a mais sensível no problema. Essa variável tem que tomar mais atenção. Então, quando você coloca numa linha só tudo, isso gera um número, você esconde alguns detalhes de cada termo.
Fizemos isso, eu acho que num experimento lá de corrente. Lembra que tinha R1, R2 e R3? 1, série 2 e 3. E o 1 era o mais crítico. Então nós vimos, se você separasse em 3 termos, o primeiro termo era muito maior que os outros dois. Praticamente a soma era o primeiro termo. Então você consegue enxergar qual que é a variável daquelas várias que mais afeta o resultado final. Qual é mais, vamos dizer, a sensibilidade daquela função em relação a esta variável. Isso dá um pouco mais de poder de decisão, ou te mostra, olha, controle isso aqui, porque isso aqui vai ter uma boa variação se você controlar bem. Eu não gosto de me esconder atrás dos números. Por isso que eu faço um pouco mais de conta, um pouco mais devagar, para poder observar cada detalhe. Não, Matheus, nós não vamos trabalhar com variáveis correlacionadas. Primeiro porque isso, em princípio, só aumentaria a calculeira, desnecessariamente. Tá? Nós não estamos fazendo um trabalho assim, estatístico de altíssimo nível, então podemos cometer alguns pequenos errinhos ou aproximações, tá? Então não vamos trabalhar com variáveis correlacionadas, só com variáveis independentes. Mesmo que em alguns casos a gente cometa alguns erros, tá? Mas vamos continuar assim. Eu acho que é mais fácil para a gente continuar sem perder muito tempo na conta. Então, fica tranquilo em relação a isso. Vamos usar só aquele primeiro termo. Que, veja bem, é só uma equação na cola. Não precisa colar mais do que aquilo. Porque todos aqueles, soma, subtração, divisão, potência, LN, todas saem dessa única função geratriz. Então, quer colar? Cola só uma. Olha que simples. Uma cola inteligente. Não precisa fazer todo aquele monte de colinha, não. E como é uma só, você aprende de tanto usar. Então, não precisa nem colar. Pronto. Faz a cola e joga fora. Tudo bem, pessoal? O que mais? Professor, boa noite. Boa noite, Sandro. Eu não estou conseguindo encontrar a nova aula desta semana. Não sei por quê. RCL? Ela está lá no site, não está? Eu não consigo, não sei por quê. Peraí, vou te passar o link já, ó. Quer dizer, vou te passar Ctrl C. Aí tá. Clica lá em RCL e vai aparecer a aula. Qual o número dela? 75064. Vamos confirmar aqui. Tá entrando sim, normal. Estou tentando. Já te falo. Tá, eu Obrigado. te mandei o link de todas as aulas do agora, todas deixa eu ver, de Física 4, né? Lembra que eu faço uma divisão. E RCL em especial é essa aqui, ó. Deixa eu carregar aqui, peraí. Ixi, lento. Aqui tá. Ctrl C, aí vai. Essa aqui é de RCL. Quem mais, pessoal? Só problema com certeza? Que bom! Porque isso é a parte fácil de cálculo 1. Então, vocês não têm nenhuma dúvida. Ótimo. Vocês conseguiriam propagar a incerteza a mão e me mandar um PDF disso? PDF, não é fotinho, não. PDF. Vamos ter que digitalizar.
geralmente vai aparecer em JPG, em alguma coisa assim de imagem, e passar para PDF. Jogar num Word, jogar num LibreOffice, save as PDF e aí manda. Isso vai ter que fazer na prova. Tá, eu bloqueei as imagens. Só aceito PDF e MP4. Não aceito doc, não aceito planilha. Nada disso. Então, vocês vão ter que pegar vamos dizer, o cálculo, tirar uma foto legível, clara, que até eu consiga enxergar, e me mandar isso aí. Então, vamos lá. William, qual deve ser o gráfico de corrente por frequência? Ele tem um ponto de máximo. É uma curva que tem um ponto de máximo e é assimétrica. Vamos ver ela aqui, ó. Espera aí, eu vou te mostrar. Deixa eu só preparar aqui. Deixa eu mostrar. Aí tá. Uma curva que tem um máximo e repara que ela é assimétrica. Tá, o que não é difícil entender. Porque lembra, olha só, aqui a corrente é baixa. Aqui a corrente é baixa. Aqui não, estou mostrando aqui, ó. Aqui agora vocês estão vendo o mouse, né? Isso. Aqui a corrente é baixa. Aqui a corrente é baixa. Então, ó, aqui a corrente é baixa devido ao capacitor. Aqui ela é baixa devido ao indutor. Como o capacitor e o indutor não são equivalentes, vamos dizer assim, um não é o inverso do outro, vamos dizer, como eu até comentei com alguns dos relatórios, eles têm uma assimetria. Então, o capacitor ele atua mais intensamente aqui do que o indutor aqui. Um decai hiperbolicamente, o outro cresce aqui linearmente. Aí você tem esse máximo assimétrico em torno aí dos 18, 19 kHz. Essa altura aqui depende essencialmente da resistência do resistor. Essa largura depende essencialmente da capacitância e da indutância. A posição do máximo depende de L e de C. A altura do máximo depende de V0 e de R. Então tem diversão completa aqui. Tudo bem, William? Então, repara, essa curva, de certa forma, é uma junção do RC com o RL. Para a altura, quem define aquela altura, vocês sabem? Claro que sabem. No valor máximo ali, eu obtive aqui em torno de 6 miliamperes. 6 miliamperes, você consegue escrever isso em termos de variáveis, em termos de V0, R, C e L? Vou botar aqui para os meus dados. Olha só que óbvio. Opa, pulei uma linha aqui. Se V0 é 6 volts, R é 1 kΩ, e esse pico tem intensidade ali da corrente de 6 miliamperes, bom, 6 miliamperes nada mais é do que 6 volts dividido por 1000 ohm. Então, a altura do pico depende só de quem? V0 dividido por R. E o C? Não muda. A altura, o C não muda. E o L? Também não muda. Quem define essa altura do pico é o resistor. Quanto menor o resistor, mais alta é essa corrente de pico.
Tá? Então, isso é o que perguntaram aí, a Natasha perguntou da altura. Outra pergunta, então, de João Pedro. Não, ainda não. Então, antes disso. Essa é a altura do pico. Agora, onde está o pico? Isso não depende do R. Depende do, X, do L e do C. E vocês vão chegar nessa expressão se brincar com os gráficos. Então, João Pedro pergunta aqui, no ponto de ressonância, o que exatamente ocorre? Repara, esse é um gráfico de corrente por frequência. Corrente é aquela variável que nos dá noção de efeito, de ação, de algo acontecendo. Então, o ponto de ressonância, a condição de ressonância é aquela que tem mais corrente, portanto, mais efeito. Se eu colocasse uma lâmpada no circuito RCL, lâmpada, tudo em série, e fosse variar a frequência, chegava nessa frequência, a lâmpada ia acender com maior intensidade, e depois ela ia diminuir. Então, existe uma frequência que faz a lâmpada acender com mais intensidade. É a de ressonância. A mesma ideia da ressonância mecânica, que vai fazer com que as amplitudes aumentem. O famoso clássico lá daquela ponte do rio Tarroma, sei lá como é que chama aquele rio, a ponte que caiu. Tá? Teria um pico de corrente, isso mesmo. Pico de corrente, pico de efeito, pico de algo acontecendo. Nesse caso é elétrico, por isso que é corrente. Mas eu poderia ter algo que oscila e ter uma oscilação maior possível. Você já dirigiu o carro com pneu desbalanceado. Está dirigindo, quando chega numa certa rotação, começa a tremer a direção. O que você faz? Ou você freia ou você acelera. Se você ficar naquela rotação, naquela frequência, a tua roda desbalanceada vai entrar em ressonância. E o negócio começa a chacoalhar, você sente a direção chacoalhar. É uma coisa, uma ressonância mecânica. Então, vamos lá. João Pedro, é um pico de corrente. Perfeito, sim. Logo, o capacitor indutor não interfere. Opa, peraí. O capacitor indutor não define a altura, o valor da corrente, mas define onde ela está, para qual frequência. Então, olha que legal. A altura do pico depende de V0 e R. A posição, frequência de ressonância, depende de, essencialmente, L e C, indutor e capacitor. Tá? E a largura depende, se eu não estou errado, essencialmente do L, mas o L e o C também interferem. João Lucas, então é um ponto onde um compensa o outro. Eu acho que está falando que a reatância capacitiva compensa a indutiva, ou que o efeito do capacitor compensa o indutor. De certa forma, sim. O que está acontecendo? A corrente está indo para um lado, para o outro, para um lado, corrente alternada. Tá? Tem horas que o capacitor segura mais corrente do que o indutor libera. Tem horas que é o contrário. Tem horas que ele entra em harmonia. Então, a corrente não está nem escondida no campo elétrico, as cargas não estão no campo elétrico do capacitor, nem a corrente no campo magnético do indutor. É uma condição de oscilação máxima, de harmonia, de ressonância. Então, não diria nem uma compensação, mas é mais uma harmonização entre os dois elementos. Os dois vão oscilar, porém numa frequência que os dois gostam. Sabe a diferença entre o tênis e o frescobol? Sabe o que é frescobol? Quem é de praia sabe. Então, ótimo. No tênis você compete um com o outro. No frescobol você joga em harmonia. É a condição de equilíbrio. Onde o prazer do jogo é o adversário ou o companheiro acertar. Porque se ele erra, você perde o jogo também. Então, o frescobol é muito mais harmônico, é uma ressonância legal, do que o tênis, que é competitivo e é destrutivo. É uma condição ótima. Pode ser um tênis também entre amigos, também funciona.
Tá, então a energia do circuito vai sair da fonte, ora ela está no capacitor, ora ela está no indutor. Mas essa rapidez que está um no outro assim, é uma harmonia completa. E o coitado do resistor só dissipa, só transforma em calor, só tira a energia do sistema. Por isso que ele é o elemento dissipativo, enquanto os outros são conservativos. Tudo bem? Então, um circuito RLC tem o equivalente mecânico, que é um sistema de uma massa, de uma mola, com uma massa na ponta, põe para oscilar. Se fosse no vácuo, oscila eternamente. Se você colocar um fluido aqui, ela vai dissipando até parar de oscilar. Então, o circuito RCL tem a ver com um circuito massa-mola mecânico. Se você estimula sempre, é como se fosse a fonte. Então, existe uma condição onde você consegue ficar brincando com o sistema. Talvez uma bola de basquete. Você tem um ritmo da batida do basquete. Se você quiser bater mais rápido, a bola nem vai nem volta, ela para de oscilar. Então, você tem que estar um ritmo para que a bola bata no chão, absorva a energia, devolva, suba e fique oscilando. Então, você, com a sua mão, faz isso. Um balanço, empurrando a criança, um adulto, sei lá. Não pode empurrar o quê? Você empurra sempre na hora certa. Há uma frequência. Se você quiser empurrar mais rápido, é capaz de não ter balanço para você empurrar, você vai cair de boca no chão. Então, ou seja, essa harmonia. Então, a condição de ressonância é uma condição, vamos dizer assim, de harmonia do sistema. A harmonia que pode ser destrutiva. O caso do pneu que eu falei, você está dirigindo. Se a roda está girando numa frequência tal, que aquela massa desbalanceada começa a chacoalhar para um lado específico, você sente a direção tremer. Isso não só incomoda, como pode também danificar alguma coisa mecânica. Então, o que você faz? Sai da ressonância, ou freando ou acelerando, mas não mantém aquela velocidade. Então, no caso, é uma ressonância destrutiva. A ponte que caiu, porque ressonância destrutiva. No caso da ponte, aquele famoso, a energia, vamos dizer assim, que veio pelo vento, acabou sendo absorvida e foi transformada em movimento da ponte. Mas a ponte não sabia mover. Então, ela mexeu, fundiu, caiu, bum, destruiu tudo. Tá? E frequência, pode ter frequência também de membrana, tamborim, o surdo, caixa de som, e aí vai qualquer coisa. Tudo que tem frequência envolvido pode entrar em ressonância. Eu já escutei essa da cadência militar. Eu nunca vi o filme, mas já escutei muito. Que parece que é uma regra de segurança, não sei se é mito ou não, de que um exército não pode atravessar uma ponte em cadência. Eles têm que quebrar o ritmo. Porque vai que acerta a frequência da ponte, a ponte cai. Não sei se isso é mito ou verdade, tá, Leonardo? Eu já ouvi falar muito disso. Quer dizer, tem sentido. Agora, se isso realmente acontece, eu não sei. E outra coisa, os engenheiros civis aprenderam a fazer pontes e prédios e não sei o quê, que não tem ressonância tão trivial assim. Então, eles aprenderam muito com esses acidentes. Então, acho que hoje em dia não tem problema de atravessar uma ponte marchando. A engenharia melhorou muito. O que mais? Então, já vimos a parte de incerteza, já vimos a parte de ressonância. Até que eu
Não é que eu gosto de esporte, mas o mínimo, pelo menos, tem que fazer, né? Senão a máquina não sobrevive aqui. Já cheguei na idade que ou eu faço esporte ou paro mais cedo. Então, esporte não, nem esporte todo dia eu faço, eu me mexo simplesmente. Então, vocês estão numa fase boa, continuem mantendo o alongamento, continuem fazendo aeróbica, ou ginásio, ou corrida, ou sei lá o quê. Lá na frente vocês vão sentir a diferença. Muito bom. Qualquer atividade física. O bom é que o esporte você tem muito exemplo, né, dessas coisas. Na física, então, nem se fale. Nossa, que tem de coisa legal do esporte que você descreve fisicamente, que eu até posso descrever e entender, mas não tenho a menor ideia como é que eles fazem isso. Ainda estou querendo entender como é que a pessoa consegue, com o skate no chão, fazer o skate subir. Tem que ter alguma tramóia aí. Tá? Tem que ter uma força de baixo para cima que faz o centro de massa subir. Então, tem algum skatista aí, como é que faz o skate que está no plano pular de repente? Ele bate a traseira, é o skate que flexiona e depois ele sai, deve ter alguma coisa que eu não sei fazer. Que a garotinha lá faz, a fadinha faz, eu não tenho a menor ideia. Isso eu não sei explicar. Mas é elasticidade. Mas vamos lá, RCL. RCL e prova, lembra? Tudo aqui agora tem que ser fechado, preparado para a prova, não pode ter dúvida. Então, um erro de algoritmo significativo é muito crítico, um erro de falta de indicar quem é a grandeza e qual a unidade num gráfico é muito grave. Tá, então, às vezes, não colocar o ponto experimental, ou às vezes a linha de tendência pode ser muito grave, não interpretar um pico, onde ele está, qual a largura, qual a tendência para cá, qual a tendência para lá, mostrar que é simétrico, tudo isso aí é interpretação. Então, isso agora acabou, gente. Já, o que eu podia fazer, já fiz. Agora eu vou colher os frutos. Não, a prova não vai se preocupar, não. Não, essa vai ficar só comigo. Parte dela você acaba com a nota na mão. Entregou, vem nota. Entregou, vem nota. Vai ser tempo real. Aí tem uma parte que eu vou ter que atuar. É a parte que demora para sair a nota. Tem coisa que é correção automática, legal, na hora você fez, sabe a nota, continua. E tem coisa que vai ter que esperar que eu intervenha. E preparem-se para a aula seguinte à prova. Que para descobrir a nota vai ter que fazer outra atividade aqui. Eu acabei de montar aqui uma planilha para fazer isso. Deixa para depois. Tem mais coisa inventada já. O que mais? Tudo pronto? Sabem tudo? Tem mais uma semana ainda, tá? Não preocupa não. Deixa eu ver. Aqui agora é coragem. Fazer as contas, fazer os gráficos. O gráfico de corrente por frequência aqui é muito legal, porque tem o pico, e o outro gráfico de resistência, reatâncias e impedância também eu acho muito legal, porque ele junta tudo. Aquele que eu mostrei. Aí vai. Tempo vai ter, sim. Tá? Seria legal saber que horas vocês conseguem começar a prova. 7 horas, com certeza. Alguém consegue começar um pouco antes? Para mim, melhor ainda. Eu libero vocês ficam fazendo prova. Professor, eu cheguei atrasado, mas não sabia quando que é a prova.
Sandra, peraí, Sandra. Ah, peraí. De novo, não escutei direito. Aumentar o som aqui. Eu cheguei atrasado porque meu internet está bem lento aqui. Estou usando o celular outra vez agora. Aí eu não estou sabendo quando você vai pôr a prova. Sem ser semana que vem, a outra. Ah, para a próxima ainda. Então, dia 20 ainda é live sobre RCL e toda a disciplina. Dia 20. Então, dia 27 eu libero a prova. Ah, beleza. Tá? Se vocês quiserem que eu libere antes das 7, é só falar. Então, aí vocês combinam e falam, libera às 5 da tarde. Não tem problema, eu libero. Deixa eu ver minha agenda aqui. Porque aí vocês vão ficar até, sei lá, virem à noite aí. Peraí, o que está falando aqui a Natasha? Tem um videozinho a editar. Esse, deixa eu ver, um só, lá no final. Tá? Isso eu posso até pensar lá se vale a pena eu pedir no dia ou no dia seguinte, às vezes. Mas é só o vídeo, então dá para vocês fecharem a prova e no dia seguinte subir o vídeo. Se eu vou definir com mais calma, tá? A outra vez que eu fiz com vídeo, eu pedi para cada um, vamos dizer, compartilhei uma pasta no Google Drive, cada um criou uma subpasta e subiu lá direto o vídeo. Não dá para fazer. Não se preocupa, não. O problema não é tempo só, é saber editar. Eu coloquei já no grupo de vocês que eu uso, porque é o que eu sei usar, o Shotcut. Eu digo, não é o melhor, não é o pior, não, é o que eu sei usar e é grátis. E tem um tutorialzinho muito simples lá daquele rapaz lá, como é que chama? Lucas Conde, sei lá. Eu gosto desse tutorial, porque ele é simples, eficaz, dá certinho, você faz e funciona. Pronto. Para as minhas limitações, é suficiente. Podem usar outros, com certeza. Vocês sabem muito mais do que eu nessa parte, né? Então, gerando MP4, tá valendo. Mas que mais, gente? RCL, vamos lá. Ou outros problemas, outras dúvidas da disciplina? Ou já sabem tudo? E querem adiantar a prova? Não tem problema. Porque a semana que vem eu puxo já. Tá prontinha. Só sei que nada sei é uma declaração de conhecimento. Porque saber que você não sabe foi uma maneira irônica que Sócrates usou para chamar os outros de burro. Porque ele sabia tanto que ele até sabia que ele não sabia. Enquanto os demais achavam que sabiam tudo. Então, esse só sei que nada sei significa que o João Pedro vai tirar 10, é isso? Isso, olha lá, e tal. A prova vai ser assim, sem perceber. Eu só chamo de prova porque eu tenho que vai sair uma nota que eu vou ter que botar no Sysgrade. Porque se eu não chamo de prova, você fala, professor, não vai ter prova? Vai ter prova, então essa é a prova, pronto. Porque se eu não falo isso, eu vou ter que dar uma outra prova ainda. Então é só um nome que agrada vocês e agrada o Sysgrade. Mas eu gostaria de não chamar de prova, eu gostaria de chamar de mais uma aula. E a penúltima aula, porque tem mais uma aula depois. Já estou armando aqui. Mas como vocês têm que receber uma nota de prova e uma nota de sub, não sei o quê, então eu mudo os nomezinhos só para agradar ao sistema. Ou seja, eu tenho que estragar minha disciplina para manter a regra. Não gostaria de ter feito isso, mas se eu não faço a disciplina formalmente, não acaba. E ela tem que terminar. Então, eu chamei de prova uma aula normal. E a outra, não vou nem falar o que é, porque a outra está muito louca mesmo. Tá... Vai dar certo. Estou acertando ainda. Tá, mas o meu sonho é não fazer prova mesmo.
As aulas saindo, acabou, fechou o pacote, tá aqui sua notinha, tchau. Mas isso ainda é muito ousado ainda para o nosso padrão. Não chegamos nesse nível ainda. Céu, se essa aqui fosse a prova, que nota vocês estariam tirando? Que a prova não acabou ainda. Essa é a nota que vocês vão tirar na próxima prova. Depende de vocês. Sabem fazer gráfico? Sabem analisar o gráfico? Sabem fazer propagação? Sabe, sei lá o que, interpretar? Pronto, é só isso. Quanto tempo leva a prova, professor? Como, Sandro? Desculpa? Quanto tempo? Eu acho que umas 3 horas dá para fazer. 3, 4 horas no máximo. Credo, meu computador não consigo ligar até agora, todo o tempo que você está falando. Mas eu já perderia meia hora já, é sonho. Tá. É que eu não sei como fazê-la offline. Tem que estar ligado. Eu não conseguiria, eu não sei como é que faria com o Moodle sem estar na rede. Talvez tenha ter, mas eu não conheço. O que mais, pessoal? Tudo certo? Podemos encerrar? Se está tudo certo, então vamos fechar a live aqui, que eu tenho que ir agora para a próxima aula. Daqui a pouco, né? Tem meia hora ainda, tem um tempinho ainda. Então, nada mais a falar? A perguntar? Sobre os experimentos, sobre as técnicas, sobre a disciplina. Já sabem tudo, sabem tanto que nem dúvida tem. Ótimo, então quer dizer que até a próxima aula vai estudar muito. Bom sinal. Então até lá vocês têm o WhatsApp ligado, tem muita coisa. E na sexta que vem ainda tem outra live. Tá, na próxima sexta, daqui a 2 semanas, aí é vocês com vocês mesmos. Tá? Por isso que é importante esse relatório Excel ser individual. Tá? Não tem como um cobrir o outro, não. Não tem esse papinho, não. Se você não souber fazer, é porque você não sabe fazer. Então tem que aprender, ainda está em tempo. Tá? Se você se permitiu, vamos dizer, ser carregado pelo grupo até agora já não pode mais. Agora é você com você mesmo. Então é hora da verdade. E é a hora do sprint final aí. Tem que entrar no ritmo. Dá tempo ainda. Tem 2 semanas. Tá bom? Então deixa eu fechar aqui a gravação para parar essa live para poder disponibilizá-la.